Privet Drúzia! Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Pokerlítica e vamos passar a ter companhia. Sim, vamos ter aqui as madrioscas. Tal como eu tinha dito no episódio anterior, mesmo aqui no Pokerlítica vamos continuar a acompanhar em detalhe o Campeonato do Mundo de Futebol a acontecer na Rússia. E por isso continuem a ver os episódios especiais que vão saindo justamente sobre o Campeonato da Rússia, com vários convidados, como vocês podem ver, mais vêm em caminho, como é óbvio. E, portanto, continuem a subscrever e a deixar o vosso like aqui nos vídeos, que tanto ajuda a crescer o podcast. Bom, e estas madrioscas foram oferecidas por um grande amigo meu, o Alexander Bagriantsev, da Embaixada da Rússia. Alexander, spasiba por estas madrioscas que nos vão fazer então companhia durante todo o Campeonato do Mundo de Futebol. E se eu gosto de receber prendas, também gosto de ajudar. E vocês, caros ouvintes, são os felizes contemplados agora. Vivemos então aqui o clima de guerra comercial, tensões nas políticas externas norte-americanas e por isso mesmo venho aqui oferecer-vos este livro da Chiado Editora, O Neoconservadorismo e a Política Externa Norte-Americana. Um livro que é a tese de doutoramento de Cristiano Cabrita, com o prefácio da professora Lívia Franco, portanto, professora conhecida da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. E, portanto, este livro pode ser vosso mediante algumas condições. O que é que vocês têm que fazer? Coisa muito simples. Têm que, primeiro de tudo, subscrever aqui o canal do Podcast à Conversa Com, no YouTube. Têm que dar o vosso like também na página de Facebook do podcast. Dar o like na publicação que está a anunciar justamente este concurso, este passatempo. E comentar também nessa mesma publicação, no nome, têm que identificar 4 amigos vossos nas caixas de comentários. Podem comentar as vezes que vocês quiserem e, portanto, é por aí. Não esquecer ainda que têm que fazer a partilha dessa mesma publicação a dizer política externa norte-americana. E, portanto, podem participar as vezes que vocês quiserem até sábado, às 23h59 de sábado, na Pokerlítica número 12, portanto, no próximo domingo, vou-vos anunciar quem que é o feliz contemplado ou contemplada deste prémio que está agora a concurso. E, portanto, caros ouvintes, eu dou-vos os livros, mas, como habitualmente, vou-vos dar, então, as cartas. Vamos, então, a mais um Pokerlítica. Donald Trump e Kim Jong-un reuniram-se, então, na cimeira em Singapura. Tal como eu vos tinha dito, não foi uma cimeira de grandes políticas ou políticas de fundo. Aquilo que foi feito foram encontros, trocas de palavras, justamente para vermos o que é que vai seguir daqui para a frente. Muitos alarmes já dispararam, muitas controvérsias já vieram ao de cima. Enfim, vamos por partes. Controvérsias. Aquilo que se tem apontado é o encontro que aconteceu à margem do G7 entre Donald Trump e Justin Trudeau, do Canadá. Portanto, como vocês sabem, o Donald Trump quer retirar os Estados Unidos do NAFTA, portanto, o programa económico da aliança económica que existe entre os Estados Unidos e o Canadá. E aquilo que disse de Justin Trudeau é que era alguém fraco, sem personalidade e, portanto, tudo aquilo que possam imaginar de mal. Mas sempre no Twitter e já nos Estados Unidos. Depois, aquilo que nós temos como antítese, portanto, isto encarando Justin Trudeau como alguém forte de uma democracia liberal. E depois temos então os elogios a Kim Jong-un, um ditador do piorio, da extrema-esquerda, que tem um dos regimes mais opressivos do mundo. E aquilo que foi dito é que é uma pessoa muito talentosa, muito porreira e tudo mais. Bom, vamos começar aqui a fazer algumas coisas, que é, primeiro de tudo, nós sabemos qual é que é a aproximação política de Donald Trump, no sentido de ser também, assim, um tanto autoritário, quase ditatorial, se não mesmo ditatorial, mas não quer estar aqui a levantar falsos testemunhos. Depois, há aqui outra questão que é, nós não conhecemos Kim Jong-un. Aquilo que nós conhecemos Kim Jong-un são a sua faceta rebelde ou mal intencionada das atrocidades. No fundo, até pode ser uma pessoa interessante do ponto de vista, lá está, de algum talento que nós não conseguimos ver pelas câmaras. E com isto não estou em nada a querer desculpar
a Kim Jong-un, nem fazer nenhuma elevação a Kim Jong-un. Mas Adolf Hitler, por exemplo, tem belíssimas aguarelas, por exemplo. E, de resto, se ele se tornou na besta que nós conhecemos, muitas culpas atribuo também à Academia de Belas Artes de Viena. Mas isso será história para outro dia. E isto aqui, temos este lado possível de análise. Mas nós sabemos quais é que são realmente as afinidades. E para Donald Trump, este encontro foi muito, muito importante. Porquê? Coisa muito simples. Aquilo que Donald Trump quer fazer para o mundo, aquela ideia do Make America Great Again, não é à toa. Aquilo que quer fazer é tornar a América alguém importantíssimo no mundo e que põe e dispõe da política externa. É tão simples quanto isto. Por isso é que vocês precisam de ler o livro também. E isto agora, o que é que traz isto em conta? Nós sabemos que a grande mandatária da Coreia do Norte é justamente a China. A China que já começaram a tocar os alarmes, no sentido de começou a haver muita proximidade e diálogo direto entre Donald Trump e Kim Jong-un, e a China está do estilo, e eu? Onde é que eu fico no meio disto tudo? A China pode começar aqui a perder influência, não acredito muito que perca, até porque os países são ideologicamente iguais. Mas pode haver aqui uma perda de influência da China sobre a Coreia do Norte, porque nós sabemos que a Coreia do Norte também está em dificuldades financeiras, a China não apoia, se calhar, como a Coreia do Norte quereria, e, portanto, é isto que nós temos agora. Se isto vai dar em alguma coisa, não sei, nem acho que vai dar assim grande coisa, a não ser justamente a questão do clima de paz, que é necessário ter e que o Japão já quis. Mas há aqui um outro tópico. E agora pensem comigo. Aquilo que se propõe sempre nos tratados, portanto, nestas convenções, nestes memorandos que vão sendo feitos sobre a paz e premissas, prevê-se a desmilitarização da Península Coreana. Ora, fala-se de desmilitarização. Só. E isto, o que é que leva a crer? Bom, ok, então quer dizer que o exército de Kim Jong-un tem que desaparecer. Ok? Mas é a desmilitarização da Península Coreana. Ou seja, a Coreia do Sul também tem que ser basicamente desmilitarizada. E isto depois há outra questão, que são as águas. Nós sabemos que os Estados Unidos patrulham ali as águas, juntamente com o Japão e com a Coreia do Sul. E, portanto, pode ser uma golpada, pode ser uma jogada aplicada por Kim Jong-un para também se ver livre dali dos barcos norte-americanos. Donald Trump já disse que também poderia começar a tirar dali alguns barcos porque confiaria em Kim Jong-un. Portanto, é isto que nós temos agora. Onde é que isto vai dar? Ainda não sei muito bem em concreto, mas tudo aquilo que seja pela paz mundial está bom. Não vejo que a China vá perder então a sua influência, mas há aqui outro nota no discurso de Donald Trump, que é sempre o comparativo com Obama. Porquê? Porque há aqui uma necessidade de balancear as coisas, que é, nós temos que a opinião pública e os mídias estão contra Donald Trump, por todo o lado. O que é mau, no sentido de um órgão de comunicação social não pode estar contra pessoas só porque sim. Agora, se as pessoas dão erros, como deram agora esta semana, em que uma líder de departamento disse que os Estados Unidos tinham uma boa relação com a Alemanha porque tinham feito o dia D, eu se calhar tenho que, e fiz esse comentário no meu Facebook pessoal, em que o dia D, se eu bem me lembro, foi o desembarque das tropas aliadas na Normandia para libertar a França do nazismo, para depois fazer a Alemanha capitular. Portanto, aqui foi os Estados Unidos contra a Alemanha e nunca os Estados Unidos fizeram, do ponto de vista de guerras mundiais, aproximações ou amizades com a Alemanha, por exemplo. Portanto, não sei muito bem. E depois evocar o livro de história em vão, enfim, devia ser pecado, devia ser mesmo crime. E, portanto, é isto que nós temos daqui para a frente. O que é que isto vai trazer? Não sei. Vamos esperar pelos próximos episódios e, obviamente, tem que ler o livro, como é óbvio. Portanto, vamos então ver as próximas. E o novo governo de Itália volta a fazer estragos na Europa. Este governo populista que mistura o movimento 5 estrelas, que inicialmente apareceu como sendo algo semelhante ao Bloco de Esquerda,
e justamente com a Liga do Norte, portanto da extrema-direita, estão a governar Itália e estão a condenar diretamente à morte os imigrantes ilegais que chegam da África passando ali pelo Mediterrâneo. E o que há aqui a criticar, não vamos entrar tão em debate aqui na questão das ideias políticas, porque isso já foi feito ao longo de vários Pokerlíticas, mas o que há aqui a salientar é a frieza com que se abandona e que se condena vidas humanas. Porque apesar de eles serem imigrantes, podem ser africanos, podem ser ilegais, podem pôr os rótulos mais negros que vocês queiram colocar, essas pessoas não deixam justamente de ser isso. Pessoas. São seres humanos que merecem a dignidade e tudo aquilo que um ser humano merece, a dignidade e a vida. E, portanto, este debate que agora está aqui lançado justamente em relação às fronteiras que estão a ser postas em causa da União Europeia, já levou a muitos debates. Primeiro de tudo, houve uma zanga entre a França e a Itália, justamente por isto, porque a França não queria receber e então a Itália recusou-se também a receber, culpando em primeira linha a França. Por outro lado, isto está a começar a abalar o governo de Angela Merkel, porque há aqui o problema da coligação em que os parceiros de Angela Merkel não querem que os imigrantes venham, portanto querem fechar a fronteira, porque os imigrantes, o trajeto que eles fazem é chegam em Itália, de Itália sobem para a Áustria e da Áustria vêm ali pela Baviera, portanto pelo sul da Alemanha, Munique, por exemplo, cidade do sul, e portanto está a haver esta vontade dos parceiros da Angela Merkel fecharem as fronteiras da Alemanha. E este caso pode levar-nos já a eleições antecipadas. Honestamente, se eu fosse Angela Merkel, convocaria eleições. Diria que já não tinha condições para governar assim e preferiria eleições. Agora, o problema é que estes imigrantes estão a mudar muito a política nacional. Ou seja, aquilo que se começa a fazer aqui o debate é aqueles que são pró e aqueles que são contra a imigração. Portanto, as pessoas vão votar basicamente, maioritariamente, nas soluções de partidos. Ou porque são a favor ou porque são contra as imigrações e de que modo é que elas ocorrem. Portanto, esta questão é muito importante ser debatido no centro da Comissão Europeia. Convocar-se eventualmente uma reunião de ministros dos negócios estrangeiros, de ministros do interior ou de primeiro-ministros, inclusive, para decidir-se o que se fazer com as fronteiras da União Europeia. Porque esta ideia de colocar os sírios, colocar os refugiados na Grécia, na Turquia, a troco de serem pagos dinheiros como que subsídios por acolher refugiados, não é solução nenhuma. Isso é empurrar o problema com a barriga. E todos nós sabemos que aqui isso resulta, a regra geral. E, portanto, aquilo que é preciso fazer é pensar justamente como fazer para travar isto. E para mim isto é muito simples. Isto foram problemas criados pelas próprias democracias ocidentais, pelas democracias liberais. Porquê? Porque foram tudo intervenções militares que fizeram para dar àquela população, àquele povo, democracia. Às vezes, isto pode ser muito mal interpretado aquilo que eu digo, mas muitos cientistas políticos concordam, e portanto é daí que retiro esta ideia também, é que às vezes existem certas sociedades que ainda não estão preparadas para regimes de democracia. E isso nós começamos a arrepender-nos porque estão a subir democraticamente, portanto, pela força do povo, partidos islâmicos fundamentalistas ao poder nos países da África e do Médio Oriente. Ou seja, tiramos um problema de um ditador, mas colocamos o problema de um líder fanático, religioso. E, portanto, às vezes é bom deixar as coisas como estão em algum país e não andar a mexer no problema que são os problemas dos outros. Talvez daqui para a frente sirva de lição, ou talvez não, porque muitas vezes a guerra do Iraque já foi alvo de exemplo, todavia continuamos a fazer os mesmos erros. E, portanto, daqui para a frente vamos ter que saber muito bem como lidar, porque senão vamos ter uma Europa que vai cair nos populismos cada vez mais facilmente vão aparecer os homens providencialistas que vêm resolver os problemas deste mundo e do outro que ainda está para vir. No passado domingo assinou-se então o dia 10 de junho, dia de Camões de Portugal e das comunidades portuguesas, o nosso feriado nacional.
E Catarina Martins decidiu que haveria de importunar os festejos. E importunou de que forma? Twitter. Dizendo que não foi desta vez que nos discursos oficiais se pediu desculpa pela escravatura e pela colonização. Bem, estamos em pleno século XXI. Colonizar e escravizar eram práticas comuns e normais há uns séculos anteriores. Eu estou à vontade para falar sobre isso porque a minha família fez parte do grupo que quis abolir justamente a escravatura, portanto estou muito tranquilo para falar sobre a questão da escravatura e a sua abolição, e sou de história, portanto mais à vontade estou para falar sobre esta questão dos descobrimentos, da expansão e de descobrir aquilo que já estava descoberto ou o que quer que seja. Vamos então por partes. Escravatura. Escravatura era então uma prática normal na altura. Colonizar era algo também dito normal porque a Europa e as potências europeias precisavam justamente das matérias-primas para as transformarem então na Europa para depois revenderem não só para a própria Europa, mas também para enviarem para as próprias colónias. E portanto, Portugal não fez nem mais nem menos daquilo que todas as grandes potências fizeram na Europa e fazê-lo pelo mundo. E portanto, muito honestamente, não há nada que pedir desculpa, há que lamentar, mas, enfim, são as mentalidades da época. E sendo as mentalidades da época, nada se pode criticar, porque, enfim, o mal ou o bem está feito, nada hoje se pode fazer, o que há hoje a fazer é cooperação entre todos os países, e não se deve viver neste síndrome de colonizados que muitos vivem, e não gosto particularmente da postura que os brasileiros têm, ao dizerem que os portugueses nada fizeram do Brasil, os portugueses só pararam o progresso do Brasil e quem fez realmente o Brasil acontecer foram os alemães e os italianos. Nesta questão dos italianos, deixem-me só que vos diga uma questão de São Paulo, que a cidade de São Paulo, muitos pizzaiolos de São Paulo, dizem que eles é que têm a verdadeira pizza italiana, porque os italianos já perderam o hábito ou a maneira tradicional de fazer. Portanto, supostamente, para ter a melhor pizza do mundo, temos que ir então a São Paulo. Talvez um dia vamos. Mas aqui não podemos depois deixar grandes projetos e bons, como o Museu das Descobertas, ou dos Descobrimentos, como Fernando Medina queria fazer em Lisboa. Foi um projeto também boicotado ali, com pedras na engrenagem metidas pelo Bloco de Esquerda, uma vez mais. O Bloco de Esquerda, tudo aquilo que ele possa boicotar, boicota. E, portanto, agora vemos o que está a acontecer na Grécia, em que os gregos estão a sofrer, mais uma vez, enfim, tiveram que protestar e fazer uma moção de censura. Tsipras lá conseguiu passar na moção de censura, mas enfim. E, portanto, nós não temos de estar a pedir desculpas, porque se alguém também tem que pedir desculpas, é a própria Catarina Martins e o Bloco de Esquerda. Porque se estamos a querer culpar os nossos antepassados, ok, então também temos que culpar os nossos antepassados políticos. E, portanto, o Bloco de Esquerda tem que pedir desculpa pelas atrocidades que os seus grandes camaradas, como Stalin, Mao Tse-tung e Lenin, fizeram com campos de concentração, com as guerras feitas, com as purgas, que eles diziam que tinham que ser feitas purgas para limpar aqueles que não eram verdadeiramente russos, verdadeiramente chineses, verdadeiramente soviéticos, não é? Portanto, se a Catarina Martins quer entrar por aí, perde, porque quer Stalin, quer Mao Tse-tung mataram muito mais do que Adolf Hitler, por exemplo. Mas, lá está, isso não se fala. Porquê? Porque o Bloco de Esquerda procura sempre bloquear os discursos, mesmo os discursos académicos. E isto agora, para terminar, porque é um assunto estéril, como muitas vezes o debate do Bloco de Esquerda é, deixem os discursos oficiais serem como são. É um dia de exaltação nacional. Ainda me lembro há uns quantos anos, quando Cavaco Silva disse que era o dia da raça. Isso também está errado, porque temos que ser patrióticos e não nacionalistas. São coisas totalmente diferentes e percentagens de apoio totalmente diferentes. E aquilo que acontece em Portugal é que, como caímos sempre no politicamente correto, temos vindo a perder, ano após ano, patriotismo. Já não conseguimos fazer nada que seja patriótico. Lembrarmos daqueles descobrimentos, vem a questão da escravatura, de colonizar e tudo mais. E, portanto, é errado e, portanto, não se pode louvar algo que alguém considera que está errado. Enfim, quer dizer, ficamos pelo futebol. Não é? E pelo futebol é a única coisa que nós temos neste momento patriótico é cantarmos todos juntos o hino português e nada mais. Portanto, os outros países continuam a orgulhar-se das suas conquistas, dos seus feitos, das suas proezas.
Nós em Portugal, enfim, lemos os Lusíadas porque somos obrigados na escola e não conseguimos interpretar aquilo que é o ato de coragem, porque há que lembrar que muitos foram aqueles que partiram para o mar sem saber se voltariam ou sequer se iam chegar a algum lado. Portanto, são atos de coragem que muitos antepassados nossos tiveram. E, portanto, não podemos deixar isso para o lixo. Portanto, esta ideia de apagar a memória coletiva é algo muito que acontece muito por movimentos populistas, e o Bloco de Esquerda ingressa, obviamente, no populismo, e, portanto, vamos celebrar sempre o Dia de Portugal, as conquistas que nós tivemos, o século de ouro ou não, isto depende para muitas pessoas, aquilo que é catalogado como os séculos de ouro. Mas Portugal foi uma grande potência e, portanto, não fez nem nada mais, nem nada menos daquilo que todos fizeram. E, portanto, viva Portugal, viva a República Portuguesa. Assim que voltou a fazer uma reportagem sobre os youtubers. E aquilo que fez foi denegrir a imagem da comunidade toda do YouTube. Primeiro de tudo, eu recuso totalmente o termo de youtuber para mim. Eu considero-me sim um podcaster. São mundos totalmente diferentes, mas conseguem coexistir e cada um tem o seu espaço, tem o seu estilo. Nada impede um ao outro. Mas aquilo que eu não concordo é a categorização e a estereotipização daquilo que é um youtuber. Um youtuber não é, por norma, uma pessoa que seja deficiente mental, uma pessoa que seja burra, nada assim do género. Há quem tenha estudos, há quem não tenha. São opções de vida e que eu acho que, muito honestamente, cada um deve fazer aquilo que melhor entender. Portanto, se aqueles são os youtubers, os vloggers, acham que é essa a sua carreira, é esse o seu espírito, pá, força nisso, não olhem para trás e, de resto, basta ver o sucesso que eles têm e também ver o quanto as empresas precisam também das publicidades. E isso foi algo que nós vimos, tanto o Ant como a Bumba na Fofinha a fazer publicidade da Nós e o Window a fazer a publicidade da Mel. Portanto, muito simples, como duas grandes empresas de telecomunicações fazem a publicidade baseada nestes grandes influenciadores. Agora, estamos então a falar dos estudos. A maioria deles não tem, de facto, um curso superior, terão alguns 12º ano. Eu tenho uma licenciatura com média de 17 praticamente e estou a fazer um mestrado em História Moderna e Contemporânea, que também está bem encaminhado a nível de nota. Agora, não se pode fazer esta exteriorização. Mais ainda, dizer que as pessoas, enfim, corrompem os filhos das pessoas e tudo mais. Quer dizer, eu acho que não é totalmente verdade isso, porque a internet todos nós temos acesso àquilo que nós quisermos. Tão depressa procuramos a coisa mais eloquente como a coisa mais parva que existir na rede. E, portanto, cabe haver um discernimento, cabe a cada um de nós vermos. Mas depois vêm os papás atribuir as culpas às pessoas. Os papás convém que acompanhem também os filhos e que não deixem os filhos abandonados. E também ver que tipo de conteúdo é que é e não levar tudo à letra. Porque é um conteúdo dos youtubers, é um conteúdo que eu sigo relativamente perto, porque gosto também de estar informado daquilo que se passa na comunidade do YouTube. Aí sim o podcast faz parte da comunidade do YouTube, não sendo um youtuber, mas obviamente tem que estar inserido nesses moldes. Mais ainda, deixem que eu vos diga que não é por acaso que estas campanhas sujas aparecem de tempos a tempos. Já tinha sido feita uma campanha há uns meses na Antena 3, a criticarem tudo os youtubers, por uma comediante que em nada tem piada, e talvez isso também se reflita na fraca audiência que tem. Nada é por acaso, amigos. E, portanto, perceber porque é que cada vez mais os mídias tradicionais estão a perder seguidores, visualizações e tudo mais. É porque cada vez mais percebemos que são entidades controladas, muitas vezes perdem o seu critério e vamos ser sinceros, se nós olhamos para a grelha de programas de televisão, temos tudo o mesmo. Temos agora especiais do Mundial, tudo certo, às vezes em demasia, diga-se, mas depois temos telenovelas, Secret Story e concursos paros. É o que nós temos. Não há um grande programa de cultura geral, não existem grandes reportagens culturais, não existe nada que possa animar as coisas. E, portanto, temos uma grelha programática muito pobre, comparada com muitos outros países,
e eu comparo muitas vezes com a televisão francesa porque é a televisão que eu vejo em paralelo, basicamente, por razões que vocês sabem, quer dizer, tenho ascendência francesa porque assim a vida o ditou, e portanto nada mais a acrescentar quanto a isto, é dizer-vos que enfim, cada um é responsável por fazer aquilo que quiser. Agora, eu acho que os youtubers têm que ter mais cuidado nesta questão dos programas, ou seja, eles têm que perceber que têm milhões de visualizações, têm milhões de seguidores, fiéis seguidores, não são apenas seguidores, são fiéis seguidores que fazem tudo aquilo quanto eles dizem. E, portanto, tal como eu tinha dito já há uns poucos dias atrás, grandes poderes trazem grandes responsabilidades e, portanto, eles têm que ter a responsabilidade de procurar não influenciar de forma negativa aquilo que são as crianças que os seguem, porque o público deles é sobretudo o pessoal de 10 anos ou até menos, até aos 15 anos, ao passo que, por exemplo, aqui o podcast são pessoas maioritariamente universitárias, portanto, a grande fatia que nós temos é pessoal dos 18 até aos 30 anos e, portanto, devo dizer que são maioritariamente estudantes universitários que nos seguem, que são subscritores, portanto, continuem a subscrever. E portanto cada um deve adaptar o seu discurso, o seu conteúdo para aquilo que representa e para aquilo que são o seu público base. Portanto, aquilo que eu peço aos youtubers é que continuem a fazer o bom trabalho que fazem, porque alegram e trazem conteúdo e trazem coisas refrescantes também para o nosso dia-a-dia, mas que com isto também ganhem consciência de que têm grandes poderes nas suas mãos e nas suas câmaras, portanto algum juízo também é preciso ter, mas continuando sempre a fazer o bom trabalho que fazem. Há um ano atrás éramos abalados pela tragédia de Pedrógão Grande, o grande incêndio que dizimou 66 vítimas. E isto, passado um ano, Pedrógão Grande continua em reconstrução daquilo que foi um grande incêndio e também uma falha de coordenação entre as equipas e também dos sistemas de socorro. É justamente este todo o argumentário que a direita usa em Portugal para criticar o governo. É a única coisa que CDS e PSD têm, nesses últimos tempos, conseguido criticar e fazer oposição ao governo. É culpabilizar o governo do erro, e é preciso dizer que aqui o Estado falhou, de facto. Foi algo que António Costa nunca conseguiu dizer. Marcelo Rebelo de Sousa sempre o disse, e houve ali uma zanga momentânea entre os dois, justamente por causa deste tema, e portanto aquilo que há neste momento a fazer é, obviamente, continuar a lamentar tudo isto, esperar que os erros não se repitam, porque senão temos Marcelo Rebelo de Sousa a dizer que se demite, que não se recandidata, não se recandidata nas próximas eleições. Enfim, aqui muito populismo. Aliás, o Marcelo Rebelo de Sousa é um grande populista, sejamos sinceros. E, portanto, fazer este tipo de argumentação a fim de tentar, pelo medo, porque isto é inculcar o medo. No sentido, parece muito quase o discurso do Bruno de Carvalho, no sentido, se eu sair, se eu desaparecer, enfim, vai tudo por água abaixo. E isto aqui, não podemos de maneira nenhuma usar uma catástrofe como propaganda política, porque isso está moralmente e eticamente errado. E, portanto, caros ouvintes, aquilo que se pode fazer, obviamente, lamentar e pedir-vos aqui também encarecidamente que vocês ajudem na prevenção a fogos, porque, enfim, vocês sabem que existem todas aquelas métricas para se limpar o mato à volta. Aqui no Seixal a Câmara não tem vindo a fazer as limpezas que deveria de fazer. Enfim, remete tudo para o Estado Central, mas depois é também da primeiras a dizer que a culpa de tudo, que precisa de que tudo venha do Estado Central, mas também depois é a primeira a apontar as falhas ao Governo Central. Enfim, por isso é que a Câmara Municipal de Seixal está parada no tempo e no espaço, e esperemos que daqui a 3 anos saia dessa camisa de forças. E, portanto, tem vindo muito aproveitamento das pessoas também na coleta, por exemplo, de falsas multas, que falsos vamos lá dizer, fiscais batem nas portas das pessoas a pedir esse dinheiro. Portanto,
multas ainda não estão a ser passadas, portanto, continuem a limpar e a ver se este verão temos um verão sem fogos, porque, lá está, como diz a campanha, é um problema de todos nós e todos nós podemos evitar, e tudo depende de nós e de nós mesmos, porque obviamente pode estar calor, mas os incêndios não começam assim de um momento para o outro. Nós sabemos que existem muitos incendiários e pessoas que ganham dinheiro com isto, como foi provado naquela reportagem da máfia do Pinhal. E portanto, caros ouvintes, saímos agora deste espaço normal do Pocrelítica e vamos começar então o segmento destinado justamente ao Campeonato do Mundo de futebol, e há muitas surpresas que aconteceram nestes primeiros jogos até este domingo, e portanto vamos então analisar estes jogos. E o Mundial começou. E começou da melhor forma para a anfitriã. A Rússia ganha 5-0 contra a Arábia Saudita. Não estava à espera de um resultado tão avolumado. Estava à espera sim da vitória, mas nunca de um resultado tão avolumado de 5-0 com o hat-trick de Cheryshev. Surpresa para mim um pouco naquilo que foi o resultado do Uruguai contra o Egito. Não estava à espera que assim fosse. Esperava maior equilíbrio e mais golos, mas sempre com o Uruguai a ganhar, portanto 2-1 ou 3-1. Portanto, aqui neste momento quem lidera é a Rússia e a seguir veio o Uruguai. Acredito que sejam estas duas equipas que vão passar. O Egito não vejo uma potência bem organizada a nível da defesa e do meio campo, mas depois a nível do ataque já percebi que não conseguem por agora fazer grande coisa sem terem Mohamed Salah. E isto é sempre um handicap quando uma equipa depende demasiado de um só jogador. Depois vamos aqui ao nosso grupo. O nosso grupo temos o 3-3, que enfim seria mais um 3-2 com vitória para Portugal, mas enfim, uma boa prestação da equipa portuguesa, que não envergonha ninguém de todo. E portanto, a grande surpresa aqui está justamente no Irão. O Irão seria o outsider. Seria sempre Portugal e Espanha a passar e depois Marrocos em terceiro e o Irão em último. Mas há aqui uma surpresa e que dificulta já as contas para Marrocos, no sentido das suas inspirações, mas também poderá ser um pouco problemático para Portugal, no sentido de agora Marrocos vai jogar basicamente quase o tudo ou nada. O Portugal precisa também de ganhar a Marrocos para clarificar já a sua posição e ficar um pouco mais sossegado e mais dependente de si próprio, ao passo de empatar de algumas esperanças também a Marrocos para poder seguir em frente. Depois temos uma França que não me convence, e a França é a segunda equipa que eu apoio neste Campeonato do Mundo, não me convence. Enfim, 2-1 e teve que ser ao recurso primeiro do penalti, mas enfim, os penaltis também contam, como é óbvio, e depois aquele golaço também de Pogba, mas com alguma sorte à mistura, mas é o estilo de Pogba, é justamente este. Depois temos uma Dinamarca que ganha ao Peru. O Peru falhou uma grande oportunidade de gol, quer dizer, um penalti, e desperdiçou mandando para as bancadas Cuevas. E portanto, vamos ver como é que isto sai. Se a França continuar a jogar assim, meus caros amigos, não vejo que seja algo intimidatório. Jogou muito melhor quando foi o Euro 2016 e até mesmo quando foi o Mundial de 2014. Portanto, vamos ver como é que isto segue daqui para a frente. Depois temos surpresa também na América Latina. Enfim, a Argentina, que todos estavam à espera que liderasse e ganhasse facilmente. Enfim, empatou 1-1 contra a Islândia e Messi falhou um penalti. Portanto, o penalti foi defendido. Depois temos uma Croácia que ganha então à Nigéria 2-0. Enfim, são equipas totalmente diferentes. A Nigéria é uma equipa muito mais física, muito mais combativa, e uma Croácia com grande experiência não só de mundiais como também de euros, e portanto uma potência de média dimensão europeia que impõe respeito, que também tem a sua magia, tem os seus créditos para continuar o caminho do Mundial. Não acredito que vá mais além do que os quartos de final, não vejo que tenha potência para mais, mas obviamente fez aqui um bom jogo, 2-0, portanto claríssimo, tranquilo para a Croácia. O Brasil é então a segunda surpresa, empata 1-1 contra a Suíça. Enfim, uma favorita a ganhar o Mundial, tem esse peso
e não consegue então ganhar a uma equipa de pequena, média dimensão da Europa. E, portanto, deixa aqui algumas dúvidas para mim estas duas grandes seleções da América Latina. Não me convenceram na fase de apuramento. As duas tiveram quase a não virem ao Mundial. Lá tiveram uns ajustes de última hora e conseguiram fazê-lo. Parabéns aos técnicos, como é óbvio, e à equipa no seu todo. E, portanto, é por aí. Agora, aquilo que temos é também uma vitória da Sérvia, 1-0 contra a Costa Rica. Esperava um pouco mais da Costa Rica, não só pela experiência, mas também pela equipa que tem. Para mim, a Costa Rica tem melhor equipa do que a Sérvia. A Sérvia é um jogo muito estático, pouco interessante, pouco criativo, é muito disciplinado, muito estático. E, portanto, não vi ali grande futebol, mas enfim, pragmáticos. 1-0 está feito e foi o suficiente. Kolarov, um grande lateral com muita experiência do Manchester City. Depois temos a surpresa também na Europa, que é o México conseguiu vingar-se daquilo que foi o jogo na Taça das Confederações, que perdeu e bem perdido contra a Alemanha, e o México ganhou hoje contra a Alemanha. A Alemanha, muitas pessoas falam que é a favorita. Tudo certo, dou isso de barato, mas nunca se esqueçam que esta Alemanha não é a mesma Alemanha de há 4 anos atrás. E basta apenas dizermos de que o herói da final de 2014 do Brasil, Mário Götze, não está sequer convocado. E, portanto, muita coisa já mudou na Alemanha. Temos Mário Gomes, que volta a ser chamado à seleção, por exemplo, apesar de ser Timo Werner do Leipzig que está na frente, como artilheiro. E, portanto, é isto que nós temos da Alemanha. Não espero grandes coisas da Alemanha. Acho que a Alemanha está noutra fase de reestruturação, em que vão ter que vir novo sangue, misturado com as vedetas que nós já conhecemos e jogamos nos videojogos. E, portanto, é isto que foi esta semana do Mundial. Na próxima semana, no próximo Pokerlítica, abordarei os jogos que marcarem esta semana. Não se esqueçam de subscrever o canal. Não se esqueçam que está a haver, neste momento, o sorteio para este livro, o Neoconservadorismo e a Política Externa Norte-Americana. Podem participar até dia 23, até às 23 horas e 59 minutos do sábado que vem. Portanto, caros ouvintes, já sabem, tenham boas conversas, façam boas apostas e vejam bons jogos do Mundial.